Boa tarde a todos. Bom, hoje, dia 20 de maio, às 15h30, nos reunimos para a banca de TCC1 da aluna Orleci Urives da Silva, com o TCC cujo título é Arquitetura Bioclimática no Semiárido, uma proposta de uma edificação residencial modelo em Ceabra, Bahia, e contamos como examinador interno o professor Ítalo Montalvão, e eu como orientadora. Orleci, você tem 20 minutos para fazer a sua explanação e depois você será acolhida pelo professor Ítalo, tá certo? Certo. Então, quando você quiser começar... Tá. Só um minutinho. Sem problema. Sem problemas, professor. Então, começar, né? Então, boa tarde a todos. Obrigada, professora, pela apresentação. Como foi dito, né, o título é Arquitetura Bioclimática no Semiárido, proposta de uma edificação residencial modelo em Ceabra, Bahia. Como visão geral dessa apresentação do TCC, eu irei apresentar a introdução, um pouco do referencial teórico, a contextualização do objeto, Ceabra, Chapada Diamantina, as referências projetuais, o terreno e as referências bibliográficas. O termo arquitetura bioclimática surgiu a partir da publicação do livro Design with Climate, de Vitor Giai, em 1963, de forma que esse tipo de arquitetura se comporta como um organismo que se adapta ao clima local, proporcionando conforto térmico aos usuários. O Giai, em 1963, ele diz que, ao longo da história, diversas edificações encontradas em diferentes contextos climáticos utilizaram soluções projetuais adaptadas ao clima local. E aí esse tipo de arquitetura foi denominada como arquitetura vernácula ou popular. O Lambert e outros autores, no livro Eficiência Energética, em 2014, dizem que, com a chegada dos novos materiais e tecnologias advindas da Revolução Industrial, assim como o rompimento com o passado que o Chile Internacional causou, a arquitetura passou a seguir um modelo arquitetônico, exportando para diferentes locais, com contextos climáticos diferentes, sem que houvesse, em maioria, adaptação do edifício ao clima local. Assim, as edificações passaram a ser cada vez mais dependentes de meios mecânicos, de climatização, e isso não foi diferente no contexto do semiárido, a qual a cidade de Ceabra se encontra. Assim, né, propor edificações que sejam adaptadas ao clima de Ceabra é importante para a população, visto que o clima oscila bastante ao longo do dia e as edificações tendem a ser desconfortáveis tanto no inverno quanto no verão. Além disso, a temática ganhou bastante relevância, principalmente no contexto da pandemia do novo coronavírus, ao indicar a estratégia bioclimática de ventilar os espaços fechados como alternativa para diminuir o contágio do vírus pelo ar. Dessa forma, o trabalho ele tem como objetivo a aplicação das estratégias bioclimáticas e diretrizes construtivas, que são indicadas pela parte 3 da NBR 15220, em uma edificação que será elaborada na cidade de Ceabra, Bahia, a nível de anteprojeto. E como metodologia, o trabalho ele utilizará quadros gráficos, né, com síntese de estratégias projetuais para cada uma das estratégias bioclimáticas que foram encontradas, e assim desenvolver um pequeno conjunto, né, de referência através de análise dessas edificações de clima quente seco no Brasil. E como resultado, esse trabalho espera contribuir com a melhoria do conforto térmico das edificações ceabrenses. A arquitetura bioclimática, de acordo com o GIAI, desse livro de 1963, ele precisa se apoiar em 4 pilares. A primeira é o estudo do clima local, de forma a promover conforto térmico aos usuários, seria a biologia, através do uso de tecnologia, sintetizando tudo na concepção projetual. Assim, é preciso entender que o clima de um determinado local, ele também é influenciado,
né, modificado por determinados fatores. Eu trouxe aqui esses, um deles, né, que altera bastante, que é a altitude, a relação a nível do mar, e geralmente quanto maior é a altura, menor será a temperatura. Além da latitude, que tende a ter as temperaturas mais elevadas próximo ao paralelo do Equador, e tende a esfriar conforme se aproxima dos polos. A topografia também, ela pode ser um agente, né, de modificador do clima, e pode agir também como uma barreira para a passagem desses ventos úmidos numa determinada localidade. A vegetação também ela pode contribuir com melhorar, né, o microclima local através da evapotranspiração, além de proporcionar sombreamento. Além dessas, tem a maritimidade, até o tipo de solo, né, pode interferir nessa questão das temperaturas. O Nordeste ele é subdividido em 4 mesorregiões, sendo aqui a primeira, seria a mesorregião da Zona da Mata, que fica localizada na zona costeira, e possui característica de clima úmido, enquanto o Agreste, que é essa zona de transição, ela fica entre a Zona da Mata e o Sertão. O Sertão já é caracterizado por ser a maior porção, né, central do território nordestino, com distribuição de chuvas variáveis, que vai de úmido a semiárido até 11 meses secos. Além disso, aqui na parte da Bahia, central da Bahia, ela também tem características subquentes, né, com médias entre 15 e 18 graus Celsius em pelo menos um mês, até 6 meses secos, né, que seria o semiárido. E também tem o meio do norte, que também é uma zona de transição, que fica entre a Amazônia e aqui o sertão. Eu trago aqui a imagem, né? Seria a imagem em perfil, mostrando como é que seria até aqui o sertão, né? Como ele se distribuiria. Então, tem a costa e tem a agreste, tem um relevo montanhoso que impede a passagem dos ventos úmidos, né? Grande parte, uma parte, né? E aí isso cria um distúrbio aqui na distribuição de precipitação. Aí, então, essa área é denominada sertão e o clima caracterizado como semiárido. A cidade de Ceará, ela está localizada no centro geográfico da Bahia, dentro da Chapada Diamantina, e fica ao lado do Parque Nacional, que fica aqui nessa rua, né, vibrante. E ela tem, eu trouxe aqui dois pontos turísticos, né, que ficam cerca de 40 ou 50 quilômetros de Ceará, são o Morro do Painácio e a Cachoeira da Fumaça, que fica na cidade vizinha, chamada Palmeiras. A cidade de Ceará, ela é caracterizada por clima, né, quente e também subquente, que vai aqui de úmido, né, nessa região. A sede, ela está caracterizada por até 6 vezes seco, seria semiárido, e essa região aqui que fica com o subquente até 6 meses seco, também semiárido. Em relação ao relevo da cidade de Ceará, ela fica entre 820 de altitude até 900, 1.000 metros, né, nessa área que seria a sede do município, e ela está entre serras, localizadas entre serras, e as serras, essas aqui mais próximas, elas podem chegar a um pouco mais de 1.100 metros de altitude. Os ventos predominantes são leste e sudeste. A norma que trata o zoneamento bioclimático brasileiro é a parte 3 da NBR 220, e ela divide o território brasileiro em 8 zonas bioclimáticas, com características climáticas semelhantes. Para elas são indicadas estratégias bioclimáticas e diretrizes construtivas para o conforto térmico. A classificação nessas zonas, elas ocorrem através das normais climatológicas, que foram divulgadas pelo IMET para 330 cidades, de forma a estimar por interpolação as outras cidades que não possuem estações meteorológicas. A cidade de Ceará é uma delas, né? O clima dela foi estimado a partir estimado na localização 5, na zona 5, que tem como característica, né, de temperaturas mais amenas e com verão e inverno marcado. A zona 5, as estratégias bioclimáticas são para o verão
para o inverno, a massa térmica, com paredes internas pesadas, e para o verão, ventilação, além do sombreamento. Também indica que as paredes externas sejam leves e refletoras e as aberturas sejam de 15% a 25% da área do piso. Assim também, a plataforma Progiti, ela indica que o uso dos dados climáticos para se pensar a cidade de Ceabra seria a cidade de Piatã, que está mais próxima e ela possui estação meteorológica e está dentro da zona bioclimática, sim. E nessa plataforma, ele também indica o resfriamento evaporativo como uma das estratégias bioclimáticas. A ventilação natural, ela promove, né, a renovação do ar e também a higiene geral, e pode ocorrer através da ventilação cruzada. Eu trouxe aqui a imagem, né, de forma que pode ser estratégico, né, o uso das aberturas. Aqui, nesse caso, o ambiente está integrado, né, pode ser através do uso desse tipo de mecanismo, com portas, com bandeiras, ou outros, né, para deixar passar a passagem dos ventos. O sombreamento é importante para evitar a entrada direta do sol e, consequentemente, carga térmica nos espaços internos, e pode ser realizada também através do uso de vegetação, sombrear as aberturas, né, através de beirais, grises. A massa térmica, ela é importante para o controle das trocas térmicas com o meio, evitando assim os picos térmicos, né? Também para locais que tenham elevada amplitude térmica, ela pode ser realizada tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento. Na figura que ela mostra o uso da massa térmica, que na parte interna, na parede. Essa parede ela vai acumulando calor durante o dia e ela vai transmitindo para dentro do ambiente aos poucos. E o resfriamento evaporativo, ele é importante para diminuir a temperatura do ar em climas quentes e secos, através do acréscimo de umidade, e pode ser feito através do uso de vegetação, assim como lâminas d'água, entre outros. E aqui eu trago o exemplo do teto jardim. A primeira referência projetual que eu trago fica na cidade de Brasília. A cidade de Brasília, ela possui característica de clima subquente, com média entre 15 e 18 graus Celsius, de 4 a 5 meses secos, sendo caracterizado semiárido. Ela está locada na zona bioclimática 4, e as estratégias bioclimáticas indicadas para ela são, no verão, ventilação seletiva, massa térmica para resfriamento evaporativo, e para o inverno, aquecimento solar e massa térmica também, mas para o aquecimento. A edificação que foi escolhida é a Casa Autônoma, que foi elaborada pelo Mário Vidiano em 2003 e foi pensada para ser uma casa sustentável. O seu lote ele é de 3.125 metros quadrados. Em relação à orientação, a fachada A, que é a fachada que recebe maior carga térmica, ela foi utilizada aqui na parte do pavimento a massa térmica, né, para proteção. Aqui dentro ele não utilizou ambientes de longa permanência, como depósito, ele utilizou depósito, banheiro. Aqui ele utilizou também o resfriamento evaporativo, mais ou menos nessa localização aqui mais a oeste. Também ele utilizou a cascata d'água, né, para umidificação, que é o resfriamento evaporativo, e também o uso de vegetação nessa parede, né, com massa térmica, nessa parede, e volta aqui, né, através dos beirais, embora essa parede aqui, ela recebe menor carga térmica, mais no período matutino, e aí, por conta disso, ele foi o local onde ele fez mais aberturas. Essa parede daqui, para evitar os ventos secos, ele colocou menos aberturas, e nessa parede daqui, ele utilizou a maior parte, né, beirais mais longos. Outra coisa interessante que ele utilizou foi, ele estabeleceu diretrizes e soluções, né? Então, ele pensou, para cada uma diretriz, uma solução. Aí, uso de materiais de alta inércia térmica,
Aí seria uso de tijolos, paredes e telhas sanduíche na cobertura. Proteção da fachada noroeste seria o uso de massa térmica. Sombreamento das fachadas norte, leste e oeste seria o uso de beirais longos, né, com 1,20 m, e o uso de muitas aberturas, com a proporção de volume de ar no cômodo de 0,18. Evitar os ventos secos, aí seria bloquear os ventos sudeste, e uso de vegetação, seria uso de vegetação com uso de vegetação em jardins de inverno. O croquis bioclimático que ele faz, né, ele traz aqui, além daquelas que eu falei, essa parte que tanto serve como iluminação, pode servir também para saída do ar quente. Aqui serve como estufa, e no período crítico, né, ele utilizaria umidificação por vaporização, que foi utilizada também em todas as coberturas. Aqui mostrando a vegetação, né? Aqui também, nessa parte onde eu falei que é mais crítico, recebe maior carga térmica, utilizou aberturas menores, né? E na parte onde recebe, que seria para que não recebe uma carga térmica tão alta, ele utilizou uma cor mais escura. Já a cidade, né, a outra cidade, que é a cidade de Barbalha, que fica na zona bioclimática, 7, né? Ela possui temperaturas médias maiores do que 18 graus Celsius em todos os meses, e ela tem de 7 a 8 meses secos, que seria caracterizado como semiárido. As estratégias bioclimáticas indicadas para essa localidade seria ventilação seletiva em alguns horários, massa térmica para resfriamento e resfriamento evaporativo. Ela não indicou nenhuma para o inverno. Essa edificação foi elaborada pelo escritório Lins, a arquitetos associados. Ela tem 210 metros quadrados e o lote dela mede 10 metros de frente por 23 de lateral. As fachadas que recebem maior insolação seria essa fachada aqui B, né? E aí ele utilizou aqui painéis de controle solar. Ele também afastou, né, essas paredes aqui que seria do quarto, na parte superior também o quarto. Esse quarto aqui ele já está mais distante, mas ele também recuou o banheiro. Esses outros ambientes ele deixou, né, mais em contato com a radiação direta. E do outro lado, que seria para a captação dos ventos, ele utilizou portas venezianas, que é uma forma de controlar também a ventilação. Essas paredes, esse lado daqui ele utilizou, né, colocou uma piscina, que pode ajudar na questão do resfriamento evaporativo, assim como esses dois lados aqui que ele utilizou vegetação. E ele recuou aqui a parede, né? Embora essa fachada ela não receba tanto uma radiação solar assim tão crítica, né? Recebe mais no período matutino. Essa aqui já recebe no dia todo. Essa fachada, né, que eu falei, com proteção solar, com os painéis, que é a fachada mais crítica, ele utilizou na edificação inteira cor clara, né, branca, que é altamente reflexiva. Também utilizou aqui na parte da caixa da escada entrada de luz, né, uma iluminação zenital, que poderia também ser utilizado para saída do ar quente, né, ele não deixa claro que ele utilizou para esse meio. Aqui, né, essa fachada, né, mostrando a captação dos ventos predominantes ali através da esquadria. Aqui o corte, aqui, o transversal, aqui é a fachada da frente, que eu mostrei, né, a vegetação aqui na lateral, e aqui o fundo que ele utilizou, basicamente a localização aqui do banheiro, e essa parte que seria a varanda, né, recuada. E, por fim, o terreno de Ceará, né, que seria localizado essa casa bioclimática, ele fica no bairro Centro. As edificações ao redor, né, são edificações relativamente baixas, elas não têm um gabarito muito alto. É uma coisa que se repete na cidade de Ceará, geralmente os terrenos também têm essa dimensão, né, que é
10, geralmente até 25, mas como ela chega ao outro lado, não é uma quadra completa como a maioria das quadras aqui. Então, eu escolhi esse terreno, né? Porque, por conta disso, que tem edificações próximas, mais ou menos a mesma média, né? Que tem na cidade inteira. E também deixei aqui esse lote, porque pode ser uma possibilidade, né? De ampliação, porque tem esse aqui que tá vago do lado. Aqui à frente, né? Como o terreno. Aqui tem na frente um terreno bem grande, né, que seria uma praça. Essa praça não tem nada até o momento, e tem árvores em volta dela toda. Aqui geralmente são algarobas. E essas são as minhas referências bibliográficas. Obrigada. Não